pegar pelos ares era apenas um sonho. Mas em 12 de novembro de 1906, o aviador brasileiro Alberto Santos Dumont realizou o primeiro voo homologado a bordo de um avião. No entanto, a notícia de um voo anterior nos Estados Unidos deflagrou uma grande polêmica que tentava definir a quem seria atribuído o primeiro voo em um avião. E embora o fato de desafiar a gravidade nem sempre tenha coberto de glória os primeiros aviadores, em apenas 100 anos, o avião se transformou no meio de transporte mais seguro do planeta. Do surgimento da navegação aérea no território latino-americano, à proeza de construir o primeiro jato da América do Sul. Dos primeiros passageiros à consolidação de uma das indústrias mais importantes do continente. Esta é a história da conquista dos céus na América Latina. Em 8 de agosto de 1709, o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, um sacerdote jesuíta nascido no Brasil, realizou uma demonstração perante o rei João V de Portugal. Diante da corte de Lisboa, Bartolomeu de Gusmão fez um balão de ar quente subir. A grande contribuição de Bartolomeu de Gusmão para a aerostação é ter feito o primeiro objeto capaz de flutuar no ar. Ele é quem descobre que o ar quente é mais leve do que o ar frio. Mas a contribuição de Bartolomeu fica muito restrita a Portugal. Depois de uns 50 anos já está quase que esquecida. Os primeiros balões chegaram às Américas em meados do século XIX. Do México à Argentina, aeronautas de todas as nacionalidades se aventuraram em direção aos céus. A possibilidade de voar inspirou o sonho de muitos. Em 20 de julho de 1873, nasceu no Brasil Alberto Santos Dumont. Seu pai era dono da maior produtora de café do Brasil. Quando o meu avô comprou as locomotivas da fazenda, os filhos eram pequenos ainda. E Alberto gostava muito e aprendeu a manobrar as máquinas que puxavam os carros de café. Aos 12 anos de idade, Alberto já dirigia a locomotiva da fazenda. Sua paixão pela mecânica mal começava a fazer parte de seus sonhos quando, em 1891, depois de um acidente que deixou seu pai paraplégico, a família resolveu vender a fazenda e se mudar para Paris. Ele foi para a França, fez uns cursos de mecânica, ele gostava de mexer em peças, em ferramentas. Então ele começou com uns professores fazendo esta mecânica, que aos poucos foi se transformando em ideias que ele tinha na cabeça, de fazer um motor e depois de fazer o avião. Em pouco tempo, seu pai faleceu e deixou para o jovem Alberto uma enorme fortuna. Naquela época, Paris se encontrava em meio ao esplendor da Belle Époque. A Torre Eiffel, recém-construída, dominava o céu da capital francesa. Para a surpresa de Alberto Santos Dumont, o voo em balões havia progredido muito pouco desde a sua invenção no século XVIII. Os dirigíveis da época eram pouco controláveis e era preciso um grande volume de gás para erguer os pesados motores elétricos ou a vapor, disponíveis na época. Inspirado pela conquista do grande oceano celeste, o jovem Alberto dedicou-se à construção de balões. Ele imediatamente constrói um balão pequeno, o Balão Brasil, que é o menor balão construído, é o menor volume possível, um balão de 6 metros de diâmetro. Santos Dumont desenhou um balão totalmente revolucionário. O Brasil, como batizou seu primeiro aeróstato, era o menor balão esférico já construído, com apenas 34 quilos de peso.
Meses depois, Santos Dumont iria focar sua engenhosidade na solução de um problema que acompanhava a navegação aérea desde que o balão havia sido inventado: a dificuldade de dirigi-lo no ar. O voo sem controle é um perigo, né? Porque o que antes parecia o ganho da liberdade, você poder flutuar no ar, essa liberdade era muito questionada, porque você tem ventos, tempestades e tem vários problemas, e que levou à morte vários balonistas. O advento do motor a gasolina, mais potente e leve do que os motores elétricos ou a vapor, permitiu a Santos Dumont construir um dirigível extremamente controlável. Na verdade, o uso de um motor de combustão interna tão próximo do hidrogênio foi considerado uma ideia suicida, já que uma única faísca poderia transformar o balão em uma enorme bola de fogo. Em novembro de 1899, então, Santos Dumont já estava conseguindo realizar voos dirigidos sobre Paris usando o motor a explosão. De repente, surgiu no céu da capital francesa uma enorme máquina que navegava entre os telhados e as avenidas da cidade. Diante da admiração de uma multidão que o ovacionava durante seus passeios, Santos Dumont ancorava seu dirigível diante da casa dos amigos que visitava. Mas enquanto suas aventuras sobre os céus da Cidade Luz despertavam a curiosidade dos parisienses, seus espetaculares acidentes contra alguns edifícios do centro provocavam os mais intrépidos resgates. Rapidamente, Santos Dumont se transformou num sucesso em Paris. Suas proezas já ocupavam capas de jornais e revistas, e os momentos mais brilhantes de sua carreira ainda nem haviam chegado. No ano de 1900, o Aeroclube da França ofereceu a soma de 100 mil francos, doados pelo magnata Henri Deutsch, como prêmio ao primeiro aviador capaz de voar com um dirigível, desde a sede do Aeroclube, circundar a Torre Eiffel e voltar em menos de 30 minutos. Em 19 de outubro de 1901, Alberto Santos Dumont entraria para a história. Com a comissão jogadora presente, ele realiza o voo. Ele sai de Saint-Cloud, ele passa pela Torre Eiffel, ele volta, e há um mal-estar no retorno, porque ele passa pela linha de chegada em 29 minutos e meio, e aí os mecânicos pegam o balão e colocam parado em 30 minutos e meio. Depois de uma longa discussão, o Aeroclube da França entregou o prêmio a Santos Dumont, que o dividiu com seus mecânicos e com os mendigos de Paris. Naquela noite, Dumont comemorou no elegante restaurante Maxims, onde jantou com seu grande amigo Louis Cartier. Durante o encontro, Santos Dumont comentou com Cartier que no final da prova não sabia se havia vencido, porque não pôde olhar seu relógio de bolso, já que suas mãos estavam ocupadas em controlar o dirigível. Algum tempo depois, recebeu de presente um relógio desenhado por Cartier. Era o primeiro relógio de pulso da história. No começo do século XX, a era do dirigível chegaria ao fim para dar lugar à era do avião. A ideia do voo mecânico em um aparelho mais pesado que o ar circulava no meio aeronáutico desde o final do século XVIII. Centenas de tentativas fracassaram. Surge um novo problema. Quer dizer, o que é o voo? Como é que a gente pode saber, ou melhor, como é que a gente pode construir alguma coisa que voa? Qual é a força ou quais são as forças que atuam no voo? Desde o final do século XVIII, a asa deixava de ser vista como um método de propulsão mecânica e se transformava em um instrumento para gerar força ascendente. A asa do avião é curva, ela não é um plano reto, ela é curva. Então, quando o ar passa, ele passa mais rápido por cima da asa do que por baixo da asa. Ao passar mais rápido por cima da asa, a pressão é menor do que a pressão embaixo e surge uma força para cima que sustenta o avião. Certo de que a solução do enigma estava na aerodinâmica, Santos Dumont entregou-se à tarefa de desenhar um avião,
Mas seus métodos foram mais alvo de sarcasmo do que admiração. Não se entendia na época direito aonde o avião se sustentava, né? Como é que você conseguia o equilíbrio? É mais difícil você entender o avião, o aeroplano, do que o balão, porque o balão é mais leve que o ar. No caso do avião, o avião só acontece quando está em movimento. E eu não sei mais aonde as forças atuam para manter esse equilíbrio. E Santos Dumont inicia o seu trabalho num avião que é uma concepção completamente antagônica a tudo que ele estava fazendo. Ele constrói um avião que tem um leme na frente, ele faz então o 14 bis. No dia 12 de novembro, ele realiza o voo que é considerado o primeiro recorde homologado da história da aviação.